Essa é a primeira vez que eu venho como artista a Londres. E isso, apesar de ser algo trivial, modificou significativamente minha percepção sobre esse lugar, que anteriormente era pautado quase que exclusivamente em um ranço anticolonialista que se estendia por todos os países da Europa Ocidental, com exceção da Irlanda, Escócia e País de Gales, entre os britânicos. Ao andar pelos bairros periféricos de Londres como Brixton, que nem é tão periférico assim, Archway e West Drayton, e interagir com os locais e artistas locais, que majoritariamente não são locais, em sentir uma cidade que não é regionalista, ou melhor, até se fosse regionalista, a forma de regionalismo seria uma de multidiversidade étnica. Fica difícil de eu, como brasileiro, não gostar dessa diversidade étnica, cultural, vibrante de Londres. Mas para quem tem um pingo de conhecimento histórico e consciência de classe, fica também difícil não ficar emputecido em saber como toda essa riqueza e dinamismo foram forjados. Saque, sangue e abandono. Por onde o Império Britânico passou, deixou um legado majoritariamente de destruição, pobreza e guerras infindáveis. Fica quase impossível passar pano. Mas para quem também tem um pouco mais do que um pingo de consciência histórica e de classe, vai se perguntar: mas houve em algum momento alguma civilização que não foi algoz de outras civilizações? Fica fácil bater nos britânicos agora que a queda do império deles é recente. O difícil é lembrar que os britânicos também foram colonizados pelos romanos, pelos saxões, pelos vikings, pelos francos. Em suprassumo, Londres é a soma de todos que a dominaram e de todos que foram dominados por ela. A heroína e figura que simboliza a força e independência do povo britânico foi uma mulher celta que organizou um levante contra os romanos após eles roubarem suas terras, a chicotearem em público e estuprarem suas filhas. O nome dessa mulher foi Boudicca, a rainha do antigo povo britânico Iceni. Hoje a estátua dela e de suas filhas fica ao lado oposto do Palácio de Westminster e do Big Ben. Apesar do levante não ter funcionado e todos terem sido mortos em batalha, o levante causou sérios danos aos assentamentos romanos que constataram que, ao invés deles pilharem e saquearem aquela região de tempos em tempos, seria mais inteligente da parte deles construir uma cidade que se espelhasse nos valores de Roma, construindo estradas, arenas de esporte, instituições de ensino, portos de comércio e templos religiosos. Foi assim que nasceu Londres, ou mais precisamente, Londinium, em latim que significa terra que alaga ou terras baixas. Londinium, Londres, virou uma mini versão de Roma, que bem como em Roma, pessoas de toda a Europa e África Mediterrânea e Oriente Médio iam para lá fazer negócios. E para saqueá-la também, em especial os saxões e os francos. Eu fiz toda essa reconstrução para dizer que os europeus foram muito cuzões entre si mesmos, antes deles saírem sendo cuzões pelo resto do mundo. Justifica? É claro que não justifica. Mas é compreensível. Afinal, me pergunto, teríamos nós feito diferente se tivéssemos o poder de fazê-lo? Considerando que continuamos a fazer com nossos povos originários, e que os povos originários faziam uns com os outros antes dos colonizadores europeus chegarem, constato que provavelmente não teríamos feito muito diferente. Talvez não da mesma escala e não da mesma forma, mas sim no mesmo sentido. E apesar do Brasil não ter sido colonizado diretamente pelos ingleses, e eu nunca, de fato, tenha sofrido nenhum tipo de discriminação pelos ingleses, eu não poderia deixar de mencionar todas essas merdas. Que, aliás, eu nem falei do total sucateamento e roubo e desmonte que a Inglaterra fez por 300 anos na Índia, do que eles fizeram na África, nas Américas do Norte e Central, na Austrália, na Nova Zelândia, na Ásia. Caralho, se eu fosse fazer isso, esse diário teria no mínimo, umas 100 horas ininterruptas de duração. Mas alguém se pergunta, ouvindo todo esse meu discurso: "Mas aí, Ale, você gostou de Londres?" É claro que eu gostei. Mas essas merdas ficam ecoando na minha cabeça, mesmo eu particularmente não tendo motivos para criticar os ingleses. Afinal, eu nunca fui discriminado, diminuído e hostilizado por nenhum inglês, nem fora e nem dentro da Inglaterra.
Na verdade, sempre foi o justo oposto disso. Sempre fui tratado com respeito, interesse, cordialidade e amigavelmente pelas pessoas daqui. Mas nesse exato momento, após eu pronunciar essa declaração, ouço a voz da minha esposa na minha mente me retrucando. Nossa, por que será, né? Que surpresa, né, Alexandre? Será que porque você é branco? Porque você tem cara de europeu? E porque você fala inglês? Uau, que mistério! Sai pra lá, macho. Como de costume ela tem razão. Mas isso vale para todos os lugares onde eu passei até hoje. Então se eu fosse escrever esses diários baseados somente em como as pessoas me tratam, isso aqui ia ficar um negócio sem sentido de existir. Ou eu ia ficar com aquela cambada de arrombados que fica andando com a câmera virada para a própria cara, andando pelas ruas dizendo: aqui galera, aqui a gente tá em Londres, aqui a galera é top, esse lugar é mó legal. Ah, te fuder. Que não falta essas merdas de conteúdo de brasileiros andando por lugares sem ter a menor ideia de onde e com quem eles estão falando. A ignorância não é uma dádiva não, mas o conhecimento nem sempre é libertador. Ele é um tremendo corta-brisa. Apesar que brisa sem consciência não é brisa de verdade, é apenas idiotice mesmo. Enfim, escrever sobre Londres me deixa à beira do desconexo, eu fico meio confuso. Eu quero combater a monarquia, quero combater a história, quero combater o legado imperialista deles. Mas eu também não posso negar que esse lugar deu origem a muitos dos movimentos contraculturais e ideias com as quais eu me alinho, eu me identifico, quase que permeiam toda a minha ideia de mundo artístico, político. Afinal, foi daqui que surgiu o punk, a explosão do punk. Aqui que surgiu a explosão do metal também. Do reggae, as ideias de Marx foram forjadas aqui também. Então, apesar de eu querer combater, eu reconheço a potência e influência desse lugar sobre mim, artisticamente, politicamente. Vir aqui a trabalho como um artista me deixou abalado no bom sentido. Eu não me senti um animal exótico, unidimensional, numa grande gaiola de ouro, igual me sinto às vezes na China. Me senti compreendido. Me senti inspirado, me senti desafiado e muito estranhamente, pela primeira vez, eu me senti em casa aqui. Vejam só que coisa, vejam só o que eu acabei de proclamar.